Paz, meu irmão, tudo bem? Você está prestes a ouvir uma palavra poderosa do Senhor. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas, se inscrever em nosso canal, ativando as notificações e curtir esse vídeo. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Então, que você não fique de fora, eu quero ir direto ao ponto essa noite. Eu escutei um sermão esses dias que eu estava viajando. Já tem um tempo que a gente voltou. A gente foi viajando e eu escutei um sermão e ali o Espírito Santo falou muito comigo. E eu entendi que era sobre isso. E eu precisava derramar uma porção daquilo que aquele texto fazia para a igreja. Então essa noite eu quero que você abra comigo a sua Bíblia. Assim como semana passada tivemos no livro de Atos dos Apóstolos, hoje também, só que será no capítulo 20. Creio que aprenderemos algumas lições essa noite. Diferente da maioria das vezes, hoje não será um sermão expositivo, será um sermão temático, mas eu creio que existe muito de Deus para nós essa noite, amém? Então que você possa prestar muito bem atenção, que eu creio, irmãos, que existe uma noite de libertação e cura através da palavra do Senhor, amém? Ou não amém? Glória a Deus. Então enquanto você abre Atos capítulo 20, aqui nós vamos ter o apóstolo Paulo. Ele está em Troade, em um culto onde os irmãos iriam ali partir o pão, o famoso culto da Santa Ceia. E eles estavam ali e aconteceu algo inusitado naquela reunião. Diante daquele culto, algo muito diferente para aqueles irmãos, mas você vai ver que é algo muito comum nos dias de hoje, e durante esse sermão você vai entender muito bem. Então se você já encontrou, dá um glória a Deus aí. Se você ainda está procurando aí, misericórdia. Agora tem uns que só está esperando no telão, aleluia. Vejo até sinceridade em alguns irmãos, amém, está certo. Amém? Você que não interagiu, em nome de Jesus, que você receba ânimo essa noite do Senhor, aleluia. Amém? Vamos à leitura, Atos capítulo 20, versículo 7. Vou estar lendo na Nova Almeida atualizada. No primeiro dia da semana, ou seja, um domingo como hoje, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até meia-noite. Vou repetir para você, irmão. Paulo prolongou a mensagem até meia-noite. Aí você às vezes reclama que eu demoro muito. O culto de Paulo até meia-noite. Às vezes você pode pensar, mas era Paulo. Mas o próprio Paulo responde essa sua dúvida em 1 Coríntios 3,5. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é o Avelar? Quem é a base? Todos somos servidores de Cristo. Se a mensagem é a mesma, se o Deus é o mesmo, a palavra dele dura para sempre, amém? Eu creio que a mesma palavra está sendo pregada. Talvez o que mudou nos dias de hoje é o crente que tinha mais fome naquela época, amém? Mas eu creio que existe um povo com fome aqui essa noite, amém? Hoje o inimigo está furioso, irmão. Hoje é o dia, hein? Aleluia! Então prepare, que hoje nós não vamos estender, mas vamos continuar. Versículo 8, havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado em uma janela, adormeceu profundamente durante uma prolongada mensagem de Paulo. Vencido pelo sono, ele caiu do terceiro andar abaixo. Quando levantaram, ele estava morto. Mas Paulo, descendo ali, inclinou sobre ele, o abraçou e disse: não fiquem alvoroçados, pois o garoto vive. Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu, e lhes falou ainda muito tempo até o amanhecer. Viu, né, irmão? O culto virou vigília. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados naquela noite. Se você puder, curve sua cabeça, vamos orar. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado pela exposição da sua santa e poderosa palavra, Senhor. Vem e toma teu lugar de honra essa noite. Fala que a tua igreja ouve, faz aquilo que só o Senhor pode fazer, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, Pai. Essa é a nossa inclinação, que seja uma noite como essa, que seja hoje. Vem, Espírito Santo de Deus, te damos total liberdade neste lugar. Que não seja um som, que não seja um ruído, que não seja um estralo que venha nos impedir de receber aquilo que o Senhor preparou. Nós cremos que não seremos roubados, Pai, com nada essa noite. A tua poderosa palavra frutificará em nós para a glória do teu nome.
Cremos que hoje já é uma noite de cura, hoje já é uma noite de libertação e de transformação pelo poder da Tua poderosa palavra. Tudo isso, Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus oramos, amém e amém. Amém, base? Então o texto vai dizer que o apóstolo Paulo ele estava pregando, havia ali um garoto, um jovem chamado Eutico, um menino, e esse menino ele estava sentado ali na janela, imagina ali aquelas casas de antigamente, um terraço e tal, o menino sentado no fundo, o culto devia estar lotado de gente, ele sentado ali e o texto vai dizer que ele vencido pelo sono, vencido pelo cansaço, ele acaba caindo ali daquela janela e morreu. O texto diz que o menino morreu, e eu falei semana passada sobre um casal também em Atos 2, que morreu, que o Senhor matou, e hoje você pode falar, nossa pastor, mas quanta morte, mas eu creio que também hoje, uma noite como essa, existe uma noite de morte, onde homens e mulheres morrerão para o seu egocentrismo e nascerão no Espírito para a glória do Senhor, amém irmão? Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus, aleluia. Então o garoto caiu, o apóstolo Paulo, ele foi ver o que aconteceu, foi um grande susto ali, ele desceu e viu e falou, calma que o menino está vivo, calma que ele ainda vive, parece que ele está morto, mas ele está vivo, e é aqui que eu quero entrar na mensagem essa noite. Meu irmão e minha querida irmã, às vezes você chegou aqui parecendo um zumbi, assim como esse garoto parecia que estava morto, mas estava vivo, eu creio que o Senhor preparou uma noite como essa, para você viver um despertar. Eu creio que uma noite como essa, existe algo do Senhor, que o Senhor preparou para que você estivesse aqui. Você sabe como você tem passado os seus dias, você sabe como tem passado as suas semanas, talvez você sabe quão arrastado você vem desde janeiro, mas eu creio em uma noite de esperança, irmãos, e uma noite de renovação do Senhor. Assim como aquele garoto parecia que estava morto e ele saiu vivo, eu creio que o cansaço, que o sono, não vai te parar, meu irmão. A adrenalina que está a sua semana, esse encerramento de final de ano, eu creio, você não vai desistir em nome de Jesus. Eu creio, tudo pode estar parecendo que vai dar errado, mas eu quero que você saia daqui encorajado que tudo já deu certo no Senhor, em nome de Jesus. Ele não perdeu o controle e existe uma vida a ser derramada essa noite, eu creio em uma noite de esperança, amém? Então o primeiro ponto desse sermão é, cuidado aonde você senta. E Deus está dizendo, escute isso, pare de correr riscos, pare de ser alguém que corre muitos riscos, não esteja onde você não deve estar, não faça aquilo que você não deve fazer, não diga aquilo que não deve ser dito, pare de ficar correndo riscos, fala para o seu irmão, pare de correr atrás dos problemas, eles chegam sozinhos, fala para ele. Tem gente que gosta de arrumar problema, irmão. Tem gente que não consegue ver uma dificuldade que já quer entrar junto. Não pode ver, sabe, uma coisa que já quer se envolver. Tem gente comprando briga que não era nem dele. Entrando em luta que não precisava nem entrar. Tem gente que está chorando, perdendo noite de sono por situações que não eram nem para estar envolvidas. Quantas pessoas são assim, irmãos? Quantas pessoas? Veja bem aonde você quer descansar. Aquele garoto o achou na janela. Um dia Davi também ele quis descansar. Um dia Davi também ele estava em um lugar que ele não deveria estar. Aonde, pastor? No terraço. E de lá ele olhou quem? Batseba se banhando. Ele estava no lugar que não deveria, então ele acabou fazendo coisas que não era para ele fazer. Você quer um outro exemplo? Um dia Sansão, ele quis se repousar a cabeça em Dalila. Uma mulher que o Senhor já tinha orientado tudo, e eu te pergunto, meu irmão, aonde você tem repousado os seus pensamentos? Aonde você tem repousado a sua cabeça? Aonde você tem descansado? Aonde você tem colocado a sua esperança? São respostas que você precisa responder, porque eu conheço diversas pessoas, sabe, irmãos? Eu conheço diversas pessoas que acordam 4h17, 5h55, eu não sei porquê desses horários, eu não preciso entrar nesses méritos, mas acordam esses horários para ouvir talvez um coach, para ouvir talvez um influenciador que tem muito apreço, mas eles não acordam 10 minutos antes para ouvir a voz do Espírito Santo, eles não acordam 10 minutos antes para falar com o Senhor. Quantas pessoas vivem assim? Quantas pessoas vivem dessa forma? Sentam na janela do influenciador, mas não estão debruçados
repousados no Senhor? Aonde está a sua esperança? Porque a nossa boca vai dizer, minha esperança está no Senhor, eu espero no Senhor, mas e as nossas atitudes? Elas dizem que de fato elas estão apoiadas no Senhor, ela de fato nos mostra que descansamos no Senhor, ou não? É na nossa força, do nosso jeito? Aonde você tem apoiado os seus pensamentos, meu irmão? Aonde você tem apoiado, irmã? Veja, eu não sou contra você ser alguém ativo, você ser alguém que, sabe, faz tudo para assistir suas lives, glória a Deus por isso. Não existe problema em você estar no terraço da sua casa, em você encostar na sua mulher, está tudo de boa, irmãos, mas cuidado para não fazer coisas, deixando fundamentos e verdades para trás. Não deixe valores e princípios se passarem, por você estar fazendo coisas que não te deixam mais forte, mas te deixam mais feliz, mais confortável. Não faça, base, coisas que vão comprometer valores e princípios. Todo dia nós somos ofertados, são expostos para nós, mesas, prazeres para nos deliciarmos. E o apóstolo Paulo já nos orientou, todas as coisas nos são listas, mas nem todas vão ser interessantes, nem todas nos convêm. Será que você consegue recusar aquilo que a sua carne quer? Será que você consegue recusar aquilo que a sua vontade quer? Talvez hoje é uma noite que, assim como aquele garoto dormiu, você é alguém que está lutando com o sono, pelo cansaço do domingo e a agitação da sua semana. Mas será que você consegue de fato brigar com a sua carne e dizer, eu sei o que eu preciso, eu queria estar dormindo, mas eu sei que essas palavras podem mudar a minha vida? Não pelo fato de ser eu que estou pregando, mas pelo fato de ser as palavras de vida eterna, irmão. Entenda de fato o que é estarmos aqui reunidos neste lugar. Não estamos aqui fazendo um check-in ou algo que, não, eu preciso estar lá na igreja. Não, irmãos. Somos a igreja do Senhor, amém, igreja? Somos a igreja. Nós somos a igreja. Aonde está a sua esperança? Responda a ela para você. Será que a sua esperança está no Senhor? Ou está na força do seu braço? Ou está nos seus contatos? Ou está talvez no seu dinheiro, no seu estudo, na sua promoção, na promessa que você vai virar o supervisor? Eu não sei quem é você, mas cuidado para não trocar coisas certas por ilusões, por promessas. Como eu disse semana passada ou retrasada, quem é levado por convites, quem é levado por propostas, acaba se perdendo do propósito do Senhor. Quem aceita tudo aquilo que é ofertado, não consegue viver de fato aquilo que o Senhor tem para sua vida, irmão. Se você está no propósito de Deus, saiba que o Senhor está sustentando isso. Quando você decide viver as propostas das pessoas, os convites do mundo, saiba que você está por você mesmo. Não adianta entrarmos aonde o Senhor não nos pediu para entrar. Não adianta fazermos aquilo que o Senhor não pediu para fazer e depois vir e falar, Deus, o que está acontecendo com a minha vida? Você só está colhendo aquilo que você plantou. É a lei da semeadura. O sol nasce para o branco e para o negro, para o rico e para o pobre. Aquilo que você faz é aquilo que você vai colher. E muitas pessoas às vezes espiritualizam tudo as coisas. Mas pastor, é errado então eu ter momentos de descanso? É errado eu ter uns momentos de lazer no terraço da minha casa? Não, irmãos. Contanto que não seja na hora de você estar produzindo, na hora de você estar trabalhando, na hora de você estar fazendo aquilo que precisa fazer. As coisas acabam se tornando erradas quando nós não deveríamos estar ali. Não tinha problema Davi estar naquele terraço, não tinha problema Sansão estar com a sua esposa. O problema é estar na hora errada, fazendo o que não deveria ser feito. Na hora que deveria estar trabalhando, ele estava no lugar errado, por isso ele acabou fazendo uma coisa errada. Quantas e quantas situações entramos que é assim, irmão? Pastor, é pecado eu deitar e encostar em minha mulher? Não, irmão, pecado é você deitar na mulher dos outros, irmão. Na sua não tem problema, mas é errado você deitar na hora que você precisaria estar trabalhando, na hora que você precisaria estar produzindo, precisava estar se mexendo. Cuidado, base, aonde você tem sentado. Cuidado aonde você tem se apoiado. Aquele garoto sentou em uma janela e caiu. Como são as suas janelas?
Como estão as janelas que você tem? Como é a sua janela do Instagram, da rede social? Como estão essas janelas? Às vezes você perde tanto tempo lá, fazendo tanta coisa lá, e não consegue entender que você está sendo roubado. Às vezes você é alguém que está todo desanimado, desgostoso, vive uma pessoa para baixo, porque você só está seguindo e vivendo coisas que não são reais. Todo mundo só posta a parte boa. Instagram, irmão, é Disney, mas a vida real não é na Disney, irmão. A vida real não está mostrando ali. E você é alguém que vive frustrado, desanimado, desgostoso. Às vezes sua vida nem está tão ruim, mas você, por estar vendo tudo aquilo, fala, nossa, que vida bosta eu tenho. Que coisa ruim eu tenho. Só que sua vida nem está tão ruim. Só que você só fica olhando a grama do vizinho. Quais janelas você tem acessado? Cuidado, irmãos, cuidado. Cuidado com a janela da fofoca, das conversinhas paralelas. Aquela pessoa que traz a informação para você dos outros, saiba que ela também leva informações suas para os outros. Cuidado com essas janelas que muitas vezes o crente fica exposto. O crente entra nessas cilada véia e fica com esse tipo de conversa. Quer ver um agora, irmão? E eu escutei algo muito forte sobre isso, e quando eu olhei para a minha vida, faz total sentido. Cuidado com as janelas, irmãos, das apostas esportivas. E olha como isso é perigo, irmão. E eu abro um parênteses, porque eu não falo isso só para homens aqui. Hoje em dia tem muitas mulheres que estão entrando nisso também, fazendo isso também. E jogos esportivos, irmãos, é como se fosse uma cocaína. Você entra devagarzinho, é só um tapinha, é só um de leve, só de vez em quando. Sabe aquele negócio? Não, eu só faço ali uma betezinha de final de semana. Eu só faço de vez em quando, pouco a pouco, daqui a pouco você vai entrar em muito. E você vai pensar, pastor, pega nada isso, mano. Pega nada, eu já fiz. Coloco sempre um pouquinho, aposto no Palmeiras, o Palmeiras sempre ganha, aleluia. Não sou alguém viciado, é só 10 conto. É 20 conto, é 50 conto, mas aí você vai escalando as coisas. Você vai escalando, irmão, escute. Na exposição que eu ouvi desse pastor, ele falava algo que eu creio que muitas pessoas precisam se lembrar disso. O princípio, ele não mudou ainda. Qual o princípio, pastor? O de Gênesis, irmãos. O que o homem ganhará o seu sustento do suor do teu trabalho, do teu rosto. Não existe o negócio vir à vida mansa. As coisas cair do céu. Não, eu vou lá e tudo vai mudar. Não, irmão. Não existe, é plantio e colheita. É lei da semeadura, é trabalho. Cuidado com essa janela, irmão. E eu quero compartilhar de uma forma breve um testemunho meu. Anos atrás, um amigo, ele me indicou uma droga chamada Bitcoin. Confesso que no início eu entrei, e realmente o negócio rendia legal, eu achava da hora, e estava firmeza, interessante. Com o passar do tempo, eu achei aquela droga já fraca. Para mim era fraca, eu falei, não, está rendendo pouco, eu quero doses maiores agora. Eu preciso de algo maior, aí pronto. Aí eu passei para o metaverso. O que é isso, pastor? É um crack, irmão. É tipo um crack, foge dele em nome de Jesus. E esse meu amigo me indicou e ele falou, Avelar, mano, o negócio está dando 10% ao mês. Você escutou certo? 10% ao mês. E eu falei, demorou, você é louco? 10% ao mês? É isso mesmo. E eu entrei, de fato rendeu, irmão. Rendeu 10% ao mês no início, alguns meses até mais. E eu falei, glória a Deus. Mas chegou um dia, irmão, que a mesa virou. Chegou um dia que a mesa virou e, para você ter ideia, esse ativo, ele perdeu hoje 95% de valor da época, do valor original. Ou seja, se ele valia R$10, hoje está valendo 50 centavos. É isso que aconteceu. Imagina isso em uma grande escala. Mas escute uma coisa, não queira coisas fáceis. Não busque por atalhos, não tente entrar em coisas fáceis, isso vai roubar a tua paz, isso vai roubar a tua alma, porque o princípio, ele continua sendo o mesmo, o seu sustento tem que ser do suor do teu trabalho. Você tem que trabalhar, não adianta ficar numa esperança. Conheço pessoas, irmãos, que perderam mais de 350 mil nessa brincadeira.
perderam muito dinheiro, venderam casa e investiram tudo. Sabe aquelas pessoas que escutam aqueles caras falando assim, você tem que vender a casa, Weslão, não pode morar de aluguel, você não pode ter casa própria, tem que morar de aluguel, porque o dinheiro na tua mão rende muito mais. Mas é engraçado que os caras que falam isso, ele não mora de aluguel. Os caras que falam isso têm várias casas, várias propriedades. Cuidado, irmãos, com essa janela das apostas, com essa janela dos atalhos. Tenha cuidado. Produtos de alta rentabilidade, irmãos, sempre vai ter uma grande volatilidade. Cuidado, irmãos, cuidado com as janelas que você tem acessado. Muito cuidado com isso. Os princípios base, eles não mudaram. As verdades do Evangelho, elas não mudaram. Ainda está no esforço, ainda está no suor do trabalho, ainda está no acordar cedo, ir para a luta, cara para o sol. Não ache que os princípios mudaram, irmão. Eu não sei porque eu estou falando tanto nesse sentido. Mas saia disso, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Amém. Escute, janelas sempre vão nos distrair. Cuidado com as janelas que você tem sentado, elas sempre vão te distrair. Mas pastor, distração é pecado? Não, irmão. Mas distração nos tira da atenção, nos tira do foco, nos tira daquilo que estaríamos, ou melhor, deveríamos estar fazendo. Janelas, elas têm o propósito de nos distrair. O apóstolo Paulo estava pregando, e um menino, ele caiu no sono, ele dormiu. Oxe, mas dormir é pecado? Não, irmão, mas na hora errada se torna. Na hora errada se torna dormir pecado. Muitas coisas fazendo na hora errada se torna, e eu confesso para vocês, irmão, talvez daqui eu sou o mestre de dormir em culto, irmão. Eu fui o cara que eu acho que mais dormi em toda a minha vida em culto. Estava sempre lá, corpo presente, mas a mente distante, irmão. Não sabia nem o que estava se passando, mas que em nome de Jesus, você essa noite não seja roubado. Não seja roubado, saiba que o que muda você não é, irmão, o seu chequinho, o seu store que você fez na casa do Senhor, aleluia, não existe melhor lugar para estar, a cadeira que você senta, não é isso que te muda, é a palavra que você absorve e pratica lá fora, irmão, é isso que muda a vida do crente. E muitas vezes a gente, não, eu vou lá, o que foi pregado? Meu pai, quando eu era mais novo, ele fazia assim comigo, o que pregou lá? E às vezes eu nem sabia. E talvez você, se você conversar com seu esposo, com a sua esposa, veja se ele não está sendo roubado. O que foi pregado hoje? O que foi falado? Muitas vezes nós somos roubados, irmãos. Estava com sono, Eutico? Levanta, passa uma água na cara, bebe uma água, amassa com chiclete. Não seja roubado. Aproveite o momento que você estava. Com certeza, irmão, era um culto cheio de manifestação do poder, irmão. Para um culto que começou à noite, estendeu até meia-noite, e ainda Paulo virou vigília, irmão. Imagina que oportunidade Eutico estava tendo. Talvez o culto que você precisa é o culto que você dorme. É o culto que você está desatento. Não seja roubado, as janelas sempre vão distrair. Elas sempre vão nos distrair. O garoto dormiu talvez pelo cansaço do dia de trabalho, talvez foi um dia muito puxado para ele, mas escute isso, quantas e quantas vezes, irmãos, nós estamos cansados, sobrecarregados, e nós não vigiamos, porque são nesses dias que nós falamos também coisas que não deveriam ser faladas. Nós fazemos coisas que não deveriam ser feitas, nesses dias que nós estamos cansados, pregados, agitados. Quantas e quantas vezes nós fazemos isso? Um dia Pedro, todo apaixonado por Jesus, com certeza você vai lembrar disso. Pedro, ele quis impedir Jesus de viver ali o plano de redenção. E o que Pedro diz, todo emocionado? Ele fala, não deixarei, Jesus, que você faça isso. Está amarrado em seu nome. Você não vai para a cruz. Quantos lembram desse episódio? E aí Jesus diz para Pedro ali, aparta-te de mim, Satanás. A coça. Quem lembra dessa coça? Não tem como esquecer, né, irmão? Marcou, filho, esquece. 2000 anos se passaram, está lá registrado na história da igreja. Essa coça que Pedro leva. Por que aconteceu isso, pastor? Porque Pedro estava emocionado. Pedro estava muito eufórico, estava muito agitado. E quando a gente fica assim, irmão, a gente fala o que não deve, a gente faz o que não deveria.
a gente olha o que não deveria olhar e acaba ouvindo o que não deveria ouvir. Acaba passando por situações que não precisava passar. Cuidado, base, quando nós saímos do programado, irmão. É quando você sai do programado. Aquele garoto devia estar lá aqui, ó, de boa no culto, dando aquelas pescadas. Opa, vigia. Na hora que foi encostar na janela, irmão, sair do programado. Quantas e quantas vezes na sua vida você sai do programado, emocionado demais, e aí você acaba perdendo a chance de ficar calado. Perde a chance de ficar quieto, e aí a gente faz o quê? Vira o sem noção, fala o que não devia, faz o que não deveria. O nosso cansaço, o nosso desequilíbrio, dá lugar para uma voz que não é nossa. Lembra aí quantas vezes você falou demais? Quantas vezes depois que você fez, você falou, mano, para que eu falei aquilo? Poxa, para que eu fiz isso? Por que eu fiz dessa forma? E uma palavra lançada, irmão, já era, ela não volta mais, já foi falado. Uma ferida já foi aberta, talvez, uma mágoa já foi criada. Quantas e quantas vezes, devido à emoção, nós fazemos coisas que não deveríamos fazer? Quantas e quantas vezes nós somos levados pelas nossas emoções e tomamos decisões erradas? Muito emocionado, sabe? Compra aquele carro, bomba. Muito emocionado, troca um emprego por causa de R$100 numa proposta, na hora que vai ver fica sem um e sem o outro. Muito emocionado, larga casamento. Quantas e quantas pessoas, pela emoção, acabam fazendo coisas que não deveriam, irmão, pensa comigo. Quantas vezes você foi dominado por momentos que depois você se arrependeu? Você falou, não devia. Poxa, não poderia ter caído nessa. Como eu gostaria de voltar atrás, mas não dá mais. Cuidado com as distrações. Cuidado, igreja. Cuidado com as distrações. Olhando para Pedro, ele só houve uma mudança na vida dele. Olhando ali na timeline de Pedro, se a gente olhar, só houve uma mudança na vida dele a partir de Atos 2, quando o Espírito Santo entra naquele homem. Misericórdia, em nome de Jesus, Senhor, eles não estão dormindo, eu vou repetir. Só houve uma mudança na vida de Pedro quando o Espírito Santo entrou na vida dele, amém, igreja? Glória a Deus, irmãos, que essa noite, em nome de Jesus, o Espírito Santo também venha entrar na sua vida, venha entrar no seu coração, que você venha sair daqui mudado, mudada, transformada para a glória do Senhor, mais cheia de vigor, mais cheio de energia, mais cheio de convicção, de coragem. Esse é o desejo do meu coração, irmão, que você possa, em nome de Jesus, crer que existe uma noite de mudanças aqui essa noite, amém? Que a sua oração, meu irmão e minha querida irmã, talvez não seja, Deus, me dá isso, Senhor, faz aquilo, me coloca ali. Não, irmão, esquece isso, faça uma oração mais honesta, dizendo, Deus, vem e me muda, Deus, vem e me muda e me transforma, sabe, irmão, que seja hoje essa oração, que seja assim, Deus, vem e me muda agora, Pai, que esse seja o seu clamor em nome de Jesus, por uma vida mudada, por uma vida transformada, não por coisas, mas por um coração regenerado no Senhor. Deus, que eu não venha ser roubado nas pequenas coisas, Pai, que eu não venha perder, Pai, por bobeira, pela minha língua, pela minha boca, pelo meu jeito, sabe, irmãos, que possamos, em nome de Jesus, mudar as nossas orações ao Senhor. Deus é um Pai bom. Se nós que somos maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, descansa que o Senhor sabe aquilo que você precisa, aquilo que você quer, mas peça a Ele, Deus, que eu não venha estragar aquilo que o Senhor está fazendo, que eu não venha estragar aquilo que o Senhor tem preparado para mim, que eu não venha estragar, Senhor, aquilo que o Senhor planejou para mim, Pai. Que seja hoje, Senhor, que seja agora, Senhor. Vem, Jesus. Que esse seja o desejo, irmão, do nosso coração, Pai. Aleluia, Jesus. A terra chama, 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 mais uma vez. Aleluia. Queremos ver o céu descer. A terra clama. Oh,
Que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Aleluia, irmãos. Entenda que a mensagem que você carrega, ela é muito maior que você, irmão. Ela é muito maior que você. Se controla, não seja levado pelas suas emoções. Sabe, irmãos, não seja levado pelos seus sentimentos. Não se entregue, não seja alguém que é levado pelo cansaço. Não seja levado pelo sono base. Não deixe o sono te roubar. Quanto mais o Espírito Santo estiver em você, menos tentado você será. Por que, pastor, não vai vir a tentação? Não, irmão, ela vai vir, mas os seus olhos não estão mais ali. Mais firme você está. Que nós não sejamos distraídos e roubados essa noite, em nome de Jesus. Não ache que é apenas o sono que te rouba. O sono roubou aquele garoto, mas como assim, pastor? Não é só o sono, não, irmão. Existem pessoas que são roubadas sem elas estarem dormindo. Acordadas elas estão sendo roubadas, quando elas muitas vezes ficam conversando, batendo papo, por exemplo, na hora de um culto. E o culto, irmão, como eu já disse, não começa na hora da palavra. O culto começa, irmão, quando chegamos aqui. Esse é o nosso culto ao Senhor. Às vezes nós estamos sendo roubados, porque diante de uma adoração, diante de um momento de quebrantamento, nós estamos falando de coisas que não deveriam ser faladas. Não tem problema conversar, como eu digo, mas é conversar na hora errada. Estamos sendo roubados. Quantos agora com o relógio, na hora do culto é roubado, já olha a hora, já dá aquela olhada na notificação. São pessoas que estão na janela e daí elas são facilmente distraídas. Facilmente distraídas, e elas não estão olhando para o lado de dentro, elas sempre estão olhando para o lado de fora. Sempre olhando para as coisas de fora. Algumas semanas atrás, irmãos, eu estava em um evento, e ali tinha diversos pastores que eu conheço, e incrível que vários ali elogiaram aquilo que a gente está vivendo nesse lugar. Vários ali prestigiaram, eu fiquei muito honrado por aquilo que nós estamos vivendo aqui. Falando, pessoas chegando, crescendo, a igreja para cima, batismos acontecendo, famílias sendo restauradas. Era para você dar um glória agora, né, irmão? Em nome de Jesus. Aleluia, igreja. Vou repetir para você dar um glória a Deus. Pessoas chegando na nossa igreja. Olha a igreja que nós estamos vivendo, irmão. Batismos acontecendo. Famílias sendo restauradas, irmão. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus por isso, irmão. Glória a Deus, irmão. Fiquei muito feliz. Nós trocando ideia ali com os caras, eu fiquei muito feliz. Ou seja, esse é o tempo que a base está vivendo. É um tempo que não consigo explicar. E você que é membro aqui deste lugar, você sabe, você faz parte de tudo isso que nós estamos vivendo, neste lugar, nesse bairro, nesse tempo. E aqui você sabe, para a glória de Deus, a gente vive sem negociar princípios e valores do Evangelho. Nós somos um povo que não negocia com a palavra. Não somos daqueles que vão ficar pegando o texto, falando, prometendo aquilo que o texto não está prometendo. Não vamos ficar, sabe, com aquela forçação de barra desnecessária. Aqui nós temos muita seriedade e respeito com a palavra de Deus e prezamos por uma honestidade e uma dignidade também de quem está com a posição de fala. Então, foi lindo, irmãos. Muitos desses pastores ali falando, mano, que da hora que vocês estão vivendo, glória a Deus, pô, Deus é bom, tal. Mas um dia, uma boa parte desses caras me chamavam de louco, irmão. Muitos desses caras falavam que eu estava doido de fazer as coisas assim. Muitos desses caras eram contra. Como assim, pastor? Plantar uma igreja crendo apenas em uma palavra, irmão. Vocês que são da igreja, vocês sabem como essa igreja nasceu. Tínhamos apenas uma palavra, não tinha povo, não tinha gente, não tinha nada. Mas tínhamos uma palavra, e aquilo para mim, irmão, já era mais que suficiente para eu conseguir investir tudo aquilo que eu tinha, tudo aquilo que eu era. Eu falei, Deus, eu vou fazer isso acontecer, Pai. Agora o Senhor faz o que cabe ao Senhor. Eu estou dando os passos que eu preciso dar, mas é o Senhor que precisa sustentar, porque não tem nada. Todo mundo está falando que eu estou louco, mas eu creio, existe algo latente. Eu sei, irmãos,
nós temos vivido a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor aqui. Mas para isso um dia foi necessário viver o começo desse versículo, que foi o quê? Não se amoldar aos padrões, não fazer aquilo que todo mundo está falando, não fazer do jeito que está todo mundo fazendo. Para viver esse tempo hoje, e a receita dessa igreja foi de fato vivermos um chamado de Deus e não fazer aquilo que todo mundo achava que devia ser feito, como deveria ser feito. Eu não segui o conselho, sabe, tradicional e operacional, mas fui guiado por uma palavra, igreja. E isso precisa, irmão, você precisa entender o porquê que eu estou falando isso para vocês. Por que eu compartilho? Porque tem gente aqui dentro, que vive aqui dentro, mas eles ficam, Weslão, olhando somente a janela lá fora. Pessoas que estão vivendo neste mesmo lugar, aonde um dia éramos loucos, hoje somos motivos de pessoas nos honrar e parabenizar. Pessoas que estão aqui dentro, mas elas estão olhando o próximo movimento lá fora, o próximo mover lá fora, o próximo mistério lá de fora, e não estão olhando aqui dentro, não estão olhando aquilo que está acontecendo aqui dentro, aquilo que o Senhor está fazendo de genuíno e verdadeiro em nosso meio, irmãos. Quantas pessoas estão aqui dentro, como aquele garoto estava na reunião, mas estava olhando lá para fora, para a janela, até que caiu. Quantas e quantas pessoas, irmãos, vivem assim? Talvez você é alguém assim. O que eu quero dizer, quando nós estamos na janela, é muito fácil a gente se distrair, irmão. É muito fácil a gente perder o nosso rumo. É muito fácil perder o propósito com as coisas que estão acontecendo do lado de fora. E quando a gente faz isso, a gente corre o risco de perder as coisas que estão acontecendo do lado de dentro, irmão. Quando a gente olha muito para fora. E aqui não é uma palavra, irmão, vocês me conhecem. Não é uma palavra de não pode isso, não pode aquilo. Não, irmão. A igreja do Senhor, irmão. Os mais antigos aqui sabem. Apresentamos com muita honra a todos os irmãos que chegam. Semana passada, na ceia, tivemos aqui a apresentação de novos membros, mas nós somos uma igreja que os mais antigos vão se lembrar. Também sabemos honrar e abençoar aqueles que estão saindo e se despedindo da igreja. Essa é a igreja do Senhor, irmão. Essa é a igreja do Senhor. Pessoas não podem estar aqui por minha causa, da mesma forma que eu só ficarei sentido comigo se alguém sair por minha causa. Mas se não, irmão, é a igreja do Senhor. Todos aqui são ovelhas do bom pastor. Eu estou aqui na posição de pastor, irmão, mas você sabe, como eu preguei semana passada, você pode me enganar, você pode enganar a igreja, você vai responder ao Senhor, irmão. É ao Senhor. Então entenda muito bem isso que eu estou falando para você, mas cuidado com as janelas que você tem sentado. Muita gente às vezes está olhando para fora, quando dentro está acontecendo. Eu tenho certeza que aquela reunião foi demais, irmão. Aquela reunião que Paulo estava pregando, eu tenho certeza que estava acontecendo muita coisa, porque não tem como uma reunião que começou e se prolongou até meia-noite, depois aconteceu o episódio do menino, ele estendeu até amanhã. Era uma grande noite, mas aquele garoto estava apoiado na janela. Será que você é alguém que está vivendo na janela, irmão? Será que você é alguém que tem olhado muito para fora e não está vendo, ou melhor, vivendo aquilo que o Senhor está fazendo do seu lado? Aqui dentro, irmãos. Sabe? Isso não é algo para você, não, fã de carteirinha. Não, irmão. Eu amo esse lugar, irmão. Eu amo esse lugar. Eu vejo verdade neste lugar. Eu vejo sinceridade neste lugar. Eu vejo erros nesse lugar, irmão. Porque não somos perfeitos. Mas eu sei valorizar onde eu estou. Eu sei aproveitar onde o Senhor me colocou. Muitas vezes a gente fica só olhando aquilo que queria ter. Volto a falar do Instagram. Está olhando muitos feeds, irmão. E está esquecendo da vida do dia a dia. Do dia a dia. Que em nome de Jesus você possa entender as janelas que você tem acessado. Cuidado com as janelas, eu já estou quase lá. Mas eu quero te convidar. Vamos ler de pé esse versículo 10, onde o menino cai da janela. Versículo 10 vai dizer assim: Mas Paulo desceu
inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse: não fique alvoroçado, pois ele está vivo. Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu, e lhes falou ainda muito tempo até o amanhecer, e assim partiu. Escute, irmãos, aquele culto parou para Paulo buscar aquele menino que estava caído. O culto parou, e deixa eu te falar, uma noite como essa não é diferente, irmão. Não é diferente uma noite como essa, onde o Senhor preparou para que homens e mulheres que estavam caídos se levantem. Uma noite onde homens e mulheres estão sendo vencidos em suas guerras, estão sendo vencidos em suas semanas, e o Senhor preparou uma noite como essa, para esse encontro. Aqueles que caíram, aqueles que devido ao sono, devido ao cansaço, devido às emoções, devido às dores, eles foram levados para longe. Eu creio em uma noite onde o Senhor preparou um retorno para esses filhos, um retorno para esses homens e mulheres. Eu não sei quem é você, mas eu sei que o Senhor está aqui dizendo: você, morto muito louco, está parecendo um zumbi, está em lugar de vivo, mas você sabe que você está morto lá fora, você sabe que você não está vivendo de verdade o propósito. Existe uma mudança hoje, existe hoje uma mudança. Desperta, desperta, ó tu que dormes, é a palavra, irmãos. Desperta, ó tu que dormes. Você pode ter entrado aqui morto, abatido, arrasado, mas eu creio que pelo poder do Espírito Santo, irmão, você vai sair daqui cheio de vida para a glória de Deus, cheio de energia, cheio de esperança para enfrentar esses problemas. Que você não seja distraído pelas janelas da vida, que você não seja distraído ou levado pelas propostas e convites do mundo, irmão. Eu creio em uma noite como essa, onde o Senhor está encerrando esse domingo, para encontrar filhos que estão voltando essa noite. Eu creio que existe uma novidade, irmãos, do Senhor para nós. Existe vida para você, minha irmã, que chegou aqui. Existe, irmão, esperança para você, meu irmão, que tem ficado aflito, desanimado, arrasado. Eu sei que o Espírito Santo já pegou pessoas aqui essa noite. Eu sei que o Espírito Santo já encontrou corações. E você sabe que a palavra é para você. Você sabe que uma noite como essa o Senhor preparou para falar com você. E que você, em nome de Jesus, saia daqui com a esperança que é proposta. Saia daqui com um propósito. Não saia daqui só emocionado. Não saia daqui só arrepiado. Que não seja uma noite que você saia daqui chorando mais um domingo, mas saia daqui com a convicção de que você foi encontrado pelo Senhor, foi recepcionado pelo Pai. Eu creio, irmãos, em uma noite de fogo do Espírito Santo para aqueles que estavam frios, apáticos, desanimados. Eu creio que uma noite como essa o Senhor preparou para você sair da janela e começar a chegar perto mais do fogão, vir mais perto da lenha, começar a queimar como um dia você já queimou, começar a arder como um dia você já ardeu. É uma noite como essa, irmãos. Eu creio, irmãos, em uma noite onde a fé está sendo restaurada aos corações, irmãos. Eu creio, irmãos, em compromissos de homens e mulheres sendo firmados com o Senhor, dizendo: Pai, eu não volto para minha casa como eu era, Pai. Eu não quero continuar sendo esse mesmo homem, essa mesma mulher. Pai, o Senhor não merece, Pai, quem eu estou sendo, Deus. Eu estou levando as coisas muito na brincadeira. Hoje é um basta, Pai. Hoje encerra isso, Deus. Eu creio, irmão, em identidades sendo renovadas no Senhor, irmão. Uma noite como essa, irmão, eu não sei quem é você, mas eu quero liberar isso na sua vida. Quem não sabe o que procura, irmão, quando encontra, não dá o valor, irmão. Não dá o valor. Quem não sabe o que procura, quem não sabe quem é o Senhor, quando encontra, não dá o valor. Talvez seja por isso que você passa de culto em culto, oportunidade em oportunidade, você chega na sua casa com esse mesmo vazio, com esse mesmo problema, com essa mesma angústia, essa depressão flertando, porque ela só vai sair quando Jesus entrar. Ela só vai sair quando Ele entrar. E uma noite como essa é Jesus batendo, irmão, batendo na porta. Apocalipse 3:20, Jesus diz: eis que estou à porta e bato, e aquele que ouvir a minha voz,
aquele que abrir a porta, eu entrarei e com ele eu cearei. Existe uma noite de resposta, irmão. Existe, você chegou no lugar certo, você está na hora certa. Agora cabe você uma resposta, cabe você uma decisão. E eu creio que foi uma noite como essa, igreja, que o Senhor preparou para que homens e mulheres voltem a viver ao lado do Pai, voltem a viver e ser chamados de filhos. Talvez você é um filho ou uma filha que está distante dos caminhos do Senhor. Talvez você está muito presente na igreja, mas está longe dos caminhos do Senhor. Saiba que um culto como esse é o Senhor te falando: eu quero você de verdade. Eu não quero você só de domingo e de quinta-feira. Eu não quero você de mentira, eu quero você de verdade, porque eu sou um Deus de verdade. Talvez é uma noite como essa que precisamos responder, irmão, em que filhos vão decidir largar tudo e entender que não existe nada nessa terra que se compara com aquilo que tem na casa do Pai. E existe roupas novas, assim como aquele filho recebeu. Existe um anel, existe sandálias, existe uma nova vida, e aleluia por isso. Aleluia, irmãos. Vou pedir para a banda subir, e eu quero te convidar, fique de olhos fechados, a ser mais intencional no Senhor. Saiba aquilo que você quer, saiba onde você quer chegar e o que você tem que fazer. Que uma noite como essa você saia com esses alvos muito certos, pois só encontra aquele que sabe o que está buscando. Só consegue encontrar de fato aquele que sabe o que está buscando. O que você veio buscar essa noite, o que você veio entregar essa noite de adoração ao Senhor. Que seja essa noite, irmão, que seja essa noite. Jesus está aqui, irmão, e eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está aqui, e é somente Ele que pode fazer. É somente Ele. Eu sou apenas um pastor que prega. É o Espírito Santo que vai te convencer, é o Espírito Santo que te toca, e é Jesus que estabelece, irmão. E eu creio nessa noite, que essa noite você não saia dessas quatro paredes como você chegou, que você não se permita sair daqui e continuar para essa mesma vida, sem tomar essa decisão essa noite. Eu não sei quem é você, mas eu declaro na sua vida que nada vai te parar no Senhor, porque nós não somos daqueles que retrocedem, irmão, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, não prevalecerão. Eu sei que não tem sido dias fáceis, eu sei que não tem sido um tempo fácil, mas Deus, entenda isso, Ele não vai te livrar daquilo que Ele está usando para te transformar. Não peça para sair de algo se você não está pronto para sair. Ele não vai te tirar de algo que Ele está usando para te transformar. Respire nesse processo, confie nesse processo, se posicione essa noite, enquanto nós vamos adorar ao Senhor, enquanto nós vamos louvar o nome do Senhor. Eu quero que você, com coragem, saia do seu lugar, responda essa mensagem. Eu quero orar com você, eu quero chorar com você, eu quero abraçar você. Existe uma grande reação a partir da sua decisão no Senhor. Que seja hoje, meu irmão, que seja hoje, minha irmã. Aleluia! Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Liberdade, que caia o teu espírito. E vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos,